Boa noite, hoje segunda-feira, dia 12 de junho, estamos iniciando nosso podcast Conexão em Fé. Queremos agradecer a sua companhia, a sua atenção e sempre lembrar, ajude a propagar esse canal nosso no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto, e fazer chegar a mais corações. E agradecemos sempre a sua atenção, de a gente poder chegar até o seu coração, até a sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos a alegria de ter a presença do André, jornalista, nosso assessor diocesano aí de comunicação. André, seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão em Fé. Padre Ernesto, muito obrigado. Agradeço também a audiência daqueles que estão com a gente. Um espaço privilegiado, a oportunidade de falar da comunicação da igreja em um espaço da igreja, né? Então, parabéns também agora publicamente por essa iniciativa. Já havia dito ao senhor que coloca a igreja, né, esse podcast, num local privilegiado, né, nesse novo contexto da comunicação. Então, parabéns ao senhor, à comunidade, por essa experiência tão oportuna e tão importante para a comunicação. Que bom, André. E a comunicação é um jeito de amar, né? Porque quando a gente comunica, você cria oportunidade das pessoas também se abrirem, das pessoas se comunicarem, e há o relacionamento, né? E a história do André também é uma comunicação. Nossa história é uma comunicação. Sem dúvida. O André veio de onde? Como que é a história do André? Olha, Padre Ernesto, eu nasci em São Paulo, não é? Então, eu venho de São Paulo. Depois de um tempo, ainda na adolescência, eu me mudei para Ribeirão Preto. E a história do André também se confunde um pouco com a história da própria igreja, no que diz respeito à vocação. Quando morando em Ribeirão Preto, eu me imaginei padre. Então, comecei a fazer uma caminhada na paróquia onde eu participava, o santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, ali em Ribeirão Preto, e me preparando para o crisma. Então, eu imaginei aquela altura de que eu seria padre, sentia o despertar de uma vocação. E depois, conversando com a minha família, discernindo um pouco sobre isso, então nós achamos por bem que seria interessante, de repente, eu concluir uma faculdade. E depois, se persistisse esse desejo amadurecido, então, que eu seguiria para o seminário. Foi quando a minha família me convidou para vir aqui para São José do Rio Preto, para fazer, então, a faculdade. Eu escolhi a faculdade de jornalismo e comecei essa caminhada profissional, mas com o entendimento de que logo eu concluiria a faculdade, entregaria o diploma para a família e partiria para o seminário. Mas durante a faculdade de jornalismo eu me apaixonei pela comunicação e entendi que eu podia colaborar com a igreja também a partir desse viés profissional. E aí Deus me reservou aí tantas oportunidades junto à igreja, né? Logo depois de formado, participando da comunidade do Santuário São Judas Tadeu, eu iniciei um trabalho lá, até mesmo antes da chegada do Padre Luiz Caputo, também nosso coordenador diocesano de pastoral e presidente ali do Serviço Social São Judas Tadeu. Eu já participava da comunidade antes da chegada do Padre Luiz, mas com a chegada dele, um pensamento de comunicação para o serviço social, enfim. Não fui ordenado padre, mas me formei jornalista e comecei a servir a igreja desde então, com passagens depois pela comunicação da diocese, de forma voluntária, a nossa PASCOM, desde Dom Orani, participei de muitos momentos com Dom Orani. Depois, quando Dom Paulo começa o seu ministério aqui, durante um período, fui assessor de imprensa da diocese, também apoiando Dom Paulo, e volto agora nesse trabalho com Dom Vilar. Que bênção, hein? E a comunicação, ela hoje em dia ainda se faz muito mais necessária, né? Jesus, ao enviar os apóstolos, pegar para Mateus, Marcos 28, ele pede aos apóstolos, comunique a boa notícia, ide pelo mundo e anunciai, comunicai a boa notícia, o evangelho. E a comunicação, ela deve se organizar muito em divulgar as boas notícias. Às vezes faltam boas notícias, né? Nós temos aqui vontade de um dia ter um programa Bondade é Notícia, né? Sermos comunicadores das boas notícias.
E André, na diocese, como que está organizada a comunicação na diocese? É importante as pessoas em casa que nos acompanham saber que a diocese ela está estruturada e se estruturando, a comunicação ela não para, né? Todo momento há uma novidade, mas como ela está conectada, como que eu posso me conectar com a comunicação da diocese? Padre, isso é muito especial, né? E eu até tomo como gancho essa fala do senhor. Nós temos que ter uma preocupação muito grande em divulgar as boas notícias. Muitas vezes a gente diz, olha, a gente só vê coisa ruim acontecendo, só vê tragédia, mas onde está o nosso equilíbrio em também divulgar, né? Muitas vezes a gente compartilha certas notícias, de viés às vezes até mais trágico, violento, e deixa de compartilhar aquilo de bom que a gente está realizando, mesmo num contexto da própria igreja e outras iniciativas. Então, a diocese ela tem se estruturado a partir de seus veículos de comunicação por primeiro, né? Uma ação muito voltada a uma comunicação que também possa interagir com a população no seu geral, não só o público, digamos assim, da igreja, né? Então nós temos a Rádio Interativa FM, que tem uma programação variada, músicas para todos os gostos, de todas as épocas. Então o ouvinte encontra uma programação de muito boa qualidade, com músicas variadas, como dissemos, além dos jornalísticos, né? Os programas que ali são apresentados. Nós temos a nossa revista Igreja em Rede, que é uma publicação que serve a duas necessidades da diocese: divulgar aquilo que está acontecendo, o mais factual, as informações, enfim, mais do dia a dia, para que as pessoas tenham ciência também dessa caminhada aqui na região, mas igualmente servindo às comunidades eclesiais missionárias, levando os encontros que são realizados nas comunidades eclesiais missionárias. E é muito importante aqui este encontro dessas duas realidades, porque aquela comunidade que realiza o encontro fica sabendo o que está acontecendo na diocese. Aqueles que, porventura, só buscam material para saber o que está acontecendo na diocese, acabam tendo acesso aos encontros e, eventualmente, começam também a fazer esses encontros. Então, essa revista ela serve às duas necessidades. Nós temos o portal da Diocese de São José do Rio Preto em www.bispado.org.br. Neste nosso portal, converge todos os esforços. Então, ali a gente tem a programação da rádio à disposição, a própria revista de forma digital para consulta do pessoal. E nesse contexto também, né, nessa organização toda, as redes sociais, então nós mantemos elas sempre ativas, aí com uma frequência bem maior, uma velocidade de divulgação igualmente maior, e o trabalho que propriamente eu coordeno, que é o da assessoria de imprensa. Perceber espaços na mídia onde a gente possa levar as realizações, as ações, enfim, da diocese, mas trazendo respostas para as necessidades da comunidade. Então, por exemplo, a gente tem uma Caritas Diocesana organizando uma campanha para arrecadação de roupas, agasalhos para os empobrecidos, a população em situação de rua. Então, nós temos que dar a visibilidade para essa ação, porque ela serve à comunidade. Então, esse contato com a imprensa tem sido também uma expressão bastante forte dessa comunicação diocesana, levando a realidade das paróquias, as ações muito interessantes e boas das nossas paróquias para espaços que antes a gente não acessava com tanta frequência. Então, é um pouquinho da organização da comunicação na diocese. Isso sempre também servindo ao bispo diocesano, né, Dom Antônio Emídio Vilar, não só pelas ações específicas que ele coordena, mas também por aquilo que ele quer comunicar, né, diante do seu pastoreio. Então, a nossa missão é essa, fazer chegar. Está, assim, estruturado e dando passos importantes. Sim. E a comunicação, ela, se não estiver estruturada, ela precisa ser estruturada. Isso na nossa família. Imagina a comunicação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, sempre buscando identificar o que tem de bom, inclusive para fazer as correções, né? Quando nós conectamos com algo de bom da pessoa e comunicamos isso para ela, e em seguida dizemos, aí podemos fazer a correção fraterna, mas você já acalmou o coração, a pessoa sentir que essa comunicação ela é amorosa, que essa comunicação de correção ela identificou uma qualidade,
ela comunica pela qualidade as razões e as escolhas que precisam ser corrigidas. Né? Sem dúvida. Então é importante também dizer da capilaridade, né? Capilaridade, ou seja, como está chegando isso ao coração das pessoas, porque é uma riqueza, né? Então é importante trazer também esses elementos. Né? Sem dúvida, padre. Olha, hoje a comunicação da igreja, ela se estrutura muitas vezes com mais eficiência e qualidade do que alguns veículos de comunicação por aí. E digo isso com toda certeza, porque veja, aqui na nossa diocese nós temos também um trabalho muito interessante e muito próximo com as pastorais da comunicação das nossas 71 paróquias e também com os padres, claro, obviamente, aqui da nossa diocese. Então, o padre Paulo Castro é o assessor desse segmento. Nós temos também o Fabiano Tani e eu fazendo ali a ponte, uma coordenação dessas iniciativas. Então, nós três olhamos para essa realidade de comunicação paroquial com um olhar de incentivo, de fortalecimento. Por quê? Olha, vamos pegar como exemplo uma audiência geral do Santo Padre às quartas-feiras, né? Ou mesmo nesse momento em que nós estamos rezando pelo Papa Francisco, que se recupera de uma cirurgia. Essa informação é gerada lá no Vaticano, em outro continente, praticamente do outro lado do mundo, não é? E, de repente, tão rapidamente, isso é publicado lá e chega, às vezes, a uma comunidade rural, aqui no interior do estado de São Paulo, da nossa diocese de São José do Rio Preto. Mas porque nós conseguimos fazer essa transmissão. Então, essa capilaridade nos garante um giro das informações de uma maneira muito mais rápida e informações de qualidade. Então, nós estruturamos também nesse segmento, a partir de grupos em WhatsApp, outras redes, enfim, um segmento em que nós temos as paróquias agrupadas por foranias, as lideranças de cada uma dessas paróquias, e nós vamos subsidiando toda essa gente de boa vontade com informações reais, verificadas, importantes para a caminhada da igreja, e essas informações chegam de maneira já trabalhada para essas lideranças, de modo que elas possam compartilhar nos grupos de WhatsApp de suas paróquias, e depois essas lideranças acabam multiplicando também, enviando para outros. Então a gente cria um fio condutor da informação de uma maneira muito interessante. Aconteceu lá, mas já é realidade aqui, por conta dessa capilaridade da igreja. Então, isso é algo que nós temos incentivado muito nesse momento do tempo da história da Diocese de São José do Rio Preto, para que a informação chegue bem apurada às lideranças, que têm um poder e um papel de multiplicar muito forte, muito grande. Então, é uma forma também de combater, por exemplo, a polarização, as fake news, né? Às vezes a igreja, padre, se vê cercada de uma série de comentários, em alguns contextos até comentários maldosos, de informações não apuradas que simplesmente são veiculadas, né? E nós assumimos esse papel de dizer, olha, não, as fontes oficiais são estas, procure os canais oficiais. Então, é um treinamento constante, é um compartilhar constante de informações, é um trabalho constante, de fato, é de formiguinha, né? Sim. A gente vai comunicando com um e com o outro e levando aí essa boa mensagem. É muito importante que as pessoas possam ter todo esse acesso e buscar também confirmar aquilo que está sendo colocado. Olha, surge um assunto polêmico. Olha, eu vou consultar o que a igreja, a diocese fala a esse respeito, o que ela... Porque é uma maneira de chegar e dar essa estabilização diante de tantos fake news. A igreja tem essa missão, porque são as novas modalidades também que o mal, né, o demônio encontra para atingir o mandamento, ali o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Né? E hoje isso precisa ser matéria na confissão. Porque eu falo, olha, eu expus a vida da pessoa, eu falei mal. Não, eu não fiz isso, mas a partir do momento que eu compartilho algo que eu não sei a procedência, e mesmo sabendo a procedência, eu não tenho direito de expor a vida de ninguém. Mas me dá segurança até para
me informar, né? Um exemplo, esse final de semana, eu fiquei assim, algumas pessoas me trouxeram uma notícia, eu falei, mas será? Falei, vou consultar. Fui consultar a pessoa e foi através da comunicação, olha, procede. E aí ele me orientou, ou seja, não para que eu pudesse falar daquele fato, mas só para mim ter mais discernimento para a comunicação. Então, assim, como que a igreja, o que ela tem feito, qual o poder da igreja para combater este mal das fake news? Olha, padre, a igreja tem assumido esse papel de uma maneira bastante especial e necessária, né? Porque, veja, nós que comunicamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós comunicamos a verdade. Não existe o meio termo, né? A própria palavra nos diz, né? Não tem um morno, ou é quente ou é frio, né? Então não tem ali um meio termo. E, de fato, nesse contexto, não existe meia verdade. Ou é verdade ou não é. Né? Então a igreja tem trazido sempre, pelos mais diversos veículos, né, essa verdade. A própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estruturou um trabalho para emissão de notas, para emissão, inclusive, de publicações para as redes sociais que desmentem fatos, né? A igreja foi muito cercada, especialmente durante o período das eleições, de um entendimento de estar deste lado ou daquele lado. E isso não procede. A gente pode tomar como exemplo, às vezes um grupo partidário, enfim, um viés ideológico, assume uma fala especialmente contra algum tema, por exemplo, o aborto. Olha, somos contra o aborto. Mas isso não é uma realidade da igreja de agora. Nós sempre fomos contra o aborto. Então nós não somos deste lado ou daquele lado por conta desta pauta, porque ela sempre figurou na caminhada da igreja, nós sempre fomos contra. Só que a igreja, ela também, quando fala, por exemplo, contra o desarmamento, ela mostra a integralidade de todo esse pensamento. Nós somos contra o aborto, mas também defendemos o declínio natural da vida. Nós somos contra, por exemplo, a eutanásia e tantas outras situações. Então, dentro deste pensamento da igreja que é completo, de garantir a concepção, mas também defender o declínio natural da vida, nós fazemos uma defesa integral dessa vida, né? E aí, de repente, fatiaram esse entendimento que é da igreja, dizendo que nós somos a favor disso ou daquilo, em função de interesses políticos, o que não é verdade. Então, por isso que a igreja se cercou, não só para esse assunto em específico, mas para tantos outros, com a emissão de notas. Então, a gente já tem mecanismos mais velozes para a emissão das notas quando um assunto polêmico está sendo debatido. A presença da igreja com matérias nos diversos organismos, seja da CNBB ou Regional Sul 1, aqui para o estado de São Paulo, que é onde nós também comunicamos muito, e até a abertura de canais, por exemplo, como o Vatican News, que estão esses canais a serviço também das igrejas diocesanas, né? Então, com grande frequência, a gente tem levado ao Vaticano ações que estão acontecendo aqui no interior de São Paulo. É uma forma de combater as fake news e mostrar as realidades de cada uma destas localidades, né? Padre, hoje em dia é muito comum, muito fácil a pessoa pegar, de repente, uma homilia do Papa, de algum dos nossos bispos, ou mesmo dos nossos padres, e tirar essa homilia do contexto com um pequeno recorte de uma fala, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem que estar ciente disso, né? Buscar as fontes oficiais da igreja quando o assunto pede essa investigação. Olha, será que esse bispo falou de fato isso? Foi mesmo no contexto como está apresentado? Então, nosso papel de comunicador também é esse, né? Com muito amor, como o senhor disse no começo, de levar essa verdade. Ela não pode ser ofensiva. Eu não posso usar essa verdade para ofender ninguém, mas eu tenho que usar essa verdade para libertar as pessoas. Permitir que elas, de fato, possam transitar num espaço onde não exista outro interesse que não aquele de levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo a mais pessoas e mais corações. Sim. E esses dias alguém me procurava, Padre Ernesto, o que a igreja diz a respeito da cremação, onde nós vamos encontrar? Então, olha a importância de estar organizado na comunicação, porque as pessoas
tem esse interesse de ter uma segurança. A igreja como mãe, como comunicadora, né, do reino de Deus, dos valores de nosso Senhor. A pessoa dizia, olha, a minha mãe, ela manifestou assim, a vontade, quando falecida, ser cremada. A igreja permite? Eu falei, olha, vou fazer a orientação daquilo que a gente busca também, mas você poderá buscar. A igreja permite a cremação, mas diz que haja o sepultamento, né? Que não pode ficar aí sendo, deixa em casa, deixa em tal lugar. Não. É o declínio natural também, o sepultamento. Então, para dizer essa importância de consultar, né? De saber que existem os meios de comunicação para ser consultado e trabalhar sempre com a direção da verdade. Né? Então é importante também, André, falar um pouco da caminhada histórica da comunicação. Né? A gente vê que o quanto que houve uma mudança. Quando na escola eu lembro que tinha até aquela comunicação, a gente pegava uma latinha de ervilha, né? E colocava um barbante, né? E havia um jeito de comunicar, ia longe, né? Que as brincadeiras de criança. Depois as comunicações pela carta, né? Quando a gente ia num evento, a comunicação do correio elegante, né? Tantas maneiras de comunicar, né? A gente comunicava, eu lembro no sítio até, chegava no Morão da Porteira, deixava um comunicado ali, a pessoa sabia, olha, nós estamos indo trabalhar em outra propriedade, ficava ali. Ficava um registro. Então é toda uma caminhada, né? Depois veio a rádio, como que as pessoas eram acordadas pelo programa do Zebete, joga água nele. Então, há toda uma caminhada. Quando surgiu o telefone, era um investimento, né? Conseguir uma linha de telefone. Nossa, eu tenho tanta linha. As pessoas viviam desse negócio. E como que foi se evoluindo, parece que foi se perdendo e foi inovando, e hoje a gente parece que não consegue acompanhar. Né? Pois bem. Então, trazer um pouco essa caminhada histórica da comunicação é importante trazer para as pessoas. Padre, é muito importante, eu agradeço essa pergunta, né, essa fala, porque mostra que a igreja também se preocupou em acompanhar essa evolução, não é verdade? Então, olha, lá na década de 60, quando a gente tem o Concílio Vaticano II, a igreja olha para a comunicação de uma maneira muito especial. Certa vez, já há alguns anos, Dom Orani, né, hoje cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, esteve aqui em Rio Preto para uma iniciativa, uma atividade, e naquele momento nós fomos visitar Dom José de Aquino Pereira, né, já então bispo emérito aqui da nossa diocese, e Dom José participou do Concílio Vaticano II. Dom José esteve no concílio e, nessa condição, ele acompanhou muito do que foi tratado à época, não é? E ele dava esse testemunho de que, ali no concílio, 2 documentos foram prontamente aprovados. Um, que era o da reforma litúrgica, né, com todas as suas especificidades, e o outro voltado à comunicação. Então, quer dizer, a igreja já deu um sinal, olha, vamos falar de comunicação em um documento específico, que é o Intermirífica. Então, ali, a gente vê a igreja atestar de maneira pública que a comunicação é algo realmente muito importante para a sua realidade. E naquela época, o documento, né, o Intermirífica, ele sofre uma série de alterações. Ele era muito maior do que aquele que foi aprovado e publicado. Hoje, talvez, nós podemos entender até que o Espírito Santo agiu para fazer este documento um pouco mais concentrado, condensado, porque talvez hoje ele não conversaria com tantas realidades que nós temos aí à disposição. Lá naquela época falávamos muito de rádio, década de 60, né? Falávamos muito de rádio e um início de caminhada da própria TV, os jornais também já estavam meio estruturados, mas existia sempre um pensamento, olha, de repente está nascendo a TV vai acabar com o rádio. Como foi um dia, olha, o rádio nasceu, mas vai acabar com o jornal. E hoje a gente vê que tudo continua, né? E a igreja também, se apercebendo disso, estruturou um serviço de comunicação
que passasse também por todas essas realidades. E a gente vem fazendo este acompanhamento histórico, né? Então a igreja começou a ocupar, depois, tantos anos depois, mas à medida que isso surge, um espaço digital com os websites e agora com as redes sociais, os perfis nestes vários aplicativos existentes de comunicação e mensagem. Então a igreja vem percebendo esses espaços como oportunidades, né? Mas Bento XVI, até conversávamos um pouquinho antes, Bento XVI falava dos areópagos, né? Os espaços que às vezes a gente não circula com tanta frequência. A comunicação ainda é um areópago que às vezes a igreja não circula com tanta frequência. Então nós precisamos perder o medo de levar as nossas informações aos veículos, às grandes redes de TV, às grandes redes de jornal ou mesmo de rádio. A gente tem muita coisa bonita para comunicar e não é só de interesse nosso, né? É de interesse da sociedade no seu todo. Quando, por exemplo, o senhor faz um trabalho bonito com a população em situação de rua, esse trabalho ele tem que ser mostrado, ele tem que ser destacado para atrair outras pessoas que ajudem também o Padre Ernesto, a Pastoral do Povo em Situação de Rua, a fazer mais, porque é um problema das nossas cidades e crescente a questão da população em situação de rua. Então a comunicação, ela usando todos esses mecanismos, a questão histórica mesmo, a evolução de tudo isso, precisa também ser uma comunicação que serve à população, que presta serviços. E aí a gente não está falando só de sacramento, a gente está falando também, muitas vezes, de curar certas chagas que a sociedade se vê às voltas e não encontra uma solução. E a igreja traz isso aí, né? E o provérbio que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Também, gosto sempre de lembrar a experiência que a mãe, quando dá à luz, faz, né? A ocitocina, como faz bem para uma ação boa, para quem faz, para quem recebe e para quem assiste. Todos ficam, né, atingidos por esse gesto. Então, a comunicação. É interessante lembrar que Jesus realizava o milagre e há pessoas curadas que queriam ficar com Jesus. Jesus diz, não, vai comunicar para a sua família, vai lá testemunhar, ou vai procurar o sacerdote, seja para fazer o exercício da comunicação. Exato. E o cuidado que Jesus tinha com a comunicação quando pedia a Pedro, me empresta a sua empresa, o barco, para que eu entre adentre o mar e fala, ou seja, para que o vento ajudasse a levar a voz a mais pessoas. Né? Então, esse zelo com a comunicação que Jesus sempre teve de buscar uma posição que facilitasse chegar às pessoas. Então, as novas experiências da igreja na área da comunicação, é importante as pessoas saberem que a igreja ainda está avançando. Olha, são TVs, são rádios e agora o podcast. Sem dúvida. Olha, Padre Ernesto, quando nós nos colocamos aqui nesse estúdio para falar da comunicação da igreja ou tantos outros assuntos, o senhor tem circulado bem e eu tenho acompanhado por tantos assuntos, o senhor já trouxe aqui lideranças políticas, isso é importante, mostrar que a igreja tem posição e dialoga com a sociedade. Isso realmente só se dá em espaços que sejam isentos, espaços sem interesses outros, como um podcast como esse que nós estamos aqui celebrando neste encontro, que é nosso nesse momento, mas que já serviu a tantos assuntos nas edições próximas passadas. Então a igreja percebe isso. E veja, a ideia da comunicação é histórica para nós. A fé nos alcança no ano de 2023 da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque alguém contou a outro, que contou a outro, que contou a outro, que chegou até nós. Então aí a gente tem também o testemunho dos apóstolos, que em muito fizeram esta fé e estes ensinamentos caminharem até os dias de hoje. Eles deram sua vida por estes ensinamentos e foram guardiões nos primeiros tempos daquela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito bonito também mostrar
que a nossa igreja, ela tem história, né? Então, olha, hoje o Papa Francisco sucede a Bento XVI, que um dia sucedeu a João Paulo II, que sucedeu a João Paulo I, a Paulo VI, a João XXIII, Pio XII. Se a gente for nessa linha, a gente chega, né? Em Pedro, a gente chega em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, a igreja veio comunicando no tempo e na história, fazendo com que essas verdades nos alcançassem nos dias de hoje. E nós somos os guardiões para que essa história e essa fé alcance os tempos futuros. Então, veja, um podcast como esse Padre Ernesto, o registro de um momento da história. Então, dali a pouco, nós consultaremos esse podcast daqui a 20, 25 anos e vamos falar assim, olha, a realidade naquele momento era essa. Então, quer dizer, isso está registrado. E isso é base da fé e para os tempos vindouros. Ou seja, nós temos um compromisso muito grande, a igreja tem esse compromisso de registrar o tempo e a história e para mostrar exatamente que o nosso compromisso com a verdade, ele ultrapassou os séculos e superou aí tantas interferências, tantos ruídos de comunicação, mas se manteve fiel e eficaz, né? Então, é muito importante também ressaltar isso. Com certeza. E vi, esses dias eu trabalhei por 8 anos lá na cidade de Américo de Campos e vivendo as experiências na comunidade e também na gestão municipal. E a Américo de Campos está completando agora 100 anos de caminhada, de emancipação. E eles vieram me procurar porque eles estão fazendo a cápsula do tempo, né? Então, cada gestão, cada localidade, dizer o que foi mais importante naquele período. E toda essa comunicação, como o podcast e tantas outras, também era uma cápsula do tempo. Sem dúvida. Que ficará a nossa memória, ela vai se esquecendo, mas na comunicação ali está guardada. Também é uma cápsula do tempo. Sem dúvida. E essa experiência da comunicação e da gente encontrar meios de chegar aos corações das pessoas é a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo, nós celebramos há pouco tempo, Pentecostes, é aquele movimento que nos movimenta para o bem, né? É o Espírito de Deus em nós que nos faz criativos, né? A criatividade, a buscar criar maneira de chegar melhor ao coração das pessoas. Isso é a nossa missão, é a ação do Espírito Santo em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós conversávamos antes do programa, né? Nos bastidores, que hoje um jornalista, um apresentador, ele mesmo está levando a câmara para ele mesmo produzir. E essa é uma tendência. Então, acho que nós, padres, as religiosas, as lideranças, utilizar, olha, eu preciso de muito equipamento. Não, às vezes precisa de um celular para produzir uma transmissão e se organizar, porque o mundo vai por aí e é a nossa missão, e é do Espírito Santo, a gente caminhar utilizando o que a sociedade está pedindo e utilizando também. É verdade, Padre. Olha, se nós nos concentrarmos numa ideia de que a gente só começa uma iniciativa mesmo em comunicação quando a gente reúne o instrumental necessário, a gente não vai começar nunca. Porque sempre é uma nova tecnologia, uma nova possibilidade, enfim. Nessa condição, às vezes a gente não consegue acompanhar a celeridade desse avanço tecnológico. Mas algumas coisas simples estão à nossa disposição. É como o senhor disse, com o celular hoje eu consigo editar um vídeo, eu consigo captar, fazer a transmissão de uma missa e assim por diante. Então, veja, começar é necessário com aquilo que nós temos e sempre almejando melhorar e fazer diferente. Essa é uma experiência que a gente também tem vivido com as nossas comunidades, né? Outro dia desses, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? O senhor falava do Pentecostes, uma semana antes a gente viveu a Ascensão do Senhor e o Dia Mundial das Comunicações. E nós tivemos uma experiência neste ano. Promovemos um café da manhã com o Dom Vilar, na residência episcopal. Recebemos os comunicadores, jornalistas, gente daí dos diversos veículos. E depois, no domingo, naquele final de semana, o domingo da Ascensão, fizemos uma missa com os comunicadores.
Veja, Padre Ernesto, hoje o mundo da comunicação, as grandes empresas de comunicação, elas também se estruturam, e não poderia deixar de ser, pelo viés econômico. Então, elas têm que olhar custos, elas têm que olhar gastos, os investimentos, o anunciante está pagando, está entrando dinheiro. Então, para manter essa estrutura. As empresas, elas começam a fazer experiências em que o repórter ele sai com uma câmera, ele mesmo posiciona a câmera, ele grava, ele entrevista, ele aparece, ele entra ao vivo e assim, com o mínimo de equipamentos e é ele sozinho. Então, acho que isso traz para nós também uma lição, né, de que, olha, se de repente uma grande empresa faz dessa forma, as nossas comunidades também podem fazer com uma estrutura adequada à realidade, mas também é possível fazer, mesmo com um instrumental humano menor e mais escasso, por assim dizer. Mas, por outro lado, eu peço licença até para entrar num outro contexto. Esses profissionais da comunicação, eles também precisam da igreja para aliviar as suas frustrações, ou mesmo para aliviar a pressão que eles sofrem pela busca de uma matéria inédita, de ser o primeiro a comunicar um fato, enfim, as pressões também dentro das redações, dos jornais, das TVs, das rádios, ela é muito grande. E a igreja ela tem que se fazer próxima destes veículos, não só com o interesse de comunicar as suas realidades, mas também de ser um oásis, um lugar de descanso, um local de refazimento das forças desses profissionais. Então, a igreja já entende também, como fizemos nesse café da manhã com o bispo no Dia Mundial das Comunicações Sociais, de que nós temos que ser uma casa aberta também para acolher esses profissionais, fortalecer, não é verdade, ali este aspecto humano e de fé, que às vezes o dia a dia tão corrido desse profissional não permite que ele celebre, mas a igreja tem que estar sempre reafirmando, nós estamos aqui à sua disposição. Isso também é comunicar, né? Fazer aquela comunicação que o Papa fala, né? E o celebrar o dia de uma atividade profissional é um jeito de amar, de valorizar e de aproximar-se para a comunicação, né? Então, nós podemos fazer, diante das nossas estruturas maiores ou menores, fazer chegar a corações tão distantes territorialmente, distantes de quilômetro. Vou partilhar aqui duas experiências. Nós temos alguns horários de missas que nós transmitimos, né? Ao vivo. E olha, uma pessoa no Rio de Janeiro que, procurando aí nas redes sociais, encontrou lá no canal do YouTube, né, a nossa missa, e ela se tornou dizimista. Olha só. Ela é dizimista, ela está lá no Rio de Janeiro, tem a participação dela lá na comunidade, mas nos acompanha e gosta da nossa programação. E apoia. E falou, eu quero contribuir também. Então, para ver como que ajuda, inclusive na manutenção. Sem dúvida. Nós, através das transmissões da missa, há uma moça que mora na Holanda e que tem uma irmã que participa aqui da comunidade. Ela, vendo os nossos projetos, a gente está sempre postando, ela entrou em contato com o padre, onde ela participa lá na Holanda, e a Holanda faz aquela campanha como a Alemanha fazia, deve fazer, que é a coleta que nós fazemos aqui da campanha da fraternidade. Eles têm uma coleta no ano que ajuda igrejas da África e igrejas do Brasil. E eles disseram, o padre lá pediu para a gente desenvolver um projeto, que desse projeto, 30% deles, eles costumam ajudar. Então, assim, estamos abrindo um diálogo, uma comunicação para entender, mas está avançando, isso fruto que? De fazer, conhecer esse trabalho nosso, com o povo de rua. Para eles lá causou um encantamento. Queremos ajudar, então estamos alinhando para ver o que vai ser possível. Fruto da comunicação. Que parte por essas experiências que a gente julga tão pequeno, a audiência é pouco, mas olha, vai chegando. É aquela constância, é a perseverança, dizia Santo Agostinho, fazer todos os dias as mesmas coisas de forma extraordinária e maravilhosa. Verdade. E você comentou o dia da comunicação, também foi
há um tema, né? E esse tema, ele é para ser também rezado, né? O tema desse ano, um tema voltado ao amor, também da comunicação, né? É muito interessante, padre, a gente falar sobre isso. Dizíamos há pouco, né, do Concílio Vaticano II, o decreto intermirífica, que fala da comunicação, e é um aspecto curioso. Dos documentos conciliares, foi o único que trouxe determinado uma data para celebrarmos o Dia Mundial, ou um Dia Mundial, que no caso é das comunicações sociais, sempre no domingo da Ascensão. Então, todos os papas, desde então, eles vêm trazendo mensagens acerca da comunicação, do processo, né? Nós alcançamos agora a 57ª mensagem, o 57º ano, né? Em que celebramos o Dia Mundial das Comunicações. O Papa Francisco, ele tem trazido para suas mensagens, e é muito interessante que isso aconteça, o viés do amor. Então, o comunicar precisa passar pelo amor, alcançar o coração. E a gente tem que fazer a comunicação de uma maneira cordial. Ela não pode criar entre nós um muro, mas ela tem que estabelecer uma ponte. Mesmo quando eu preciso fazer a correção fraterna de um irmão a partir de uma verdade da comunicação, que eu faça com amor. Então, o Papa Francisco tem colocado isso de uma maneira realmente bastante clara, de que nesse contexto da comunicação também precisa estar inserido o amor. Como o senhor colocava muito bem, o amor ele vai unir, conectar as pessoas. E não existe comunicação melhor do que aquela que é feita com amor, né? Do pai com o filho, da esposa com o marido, da família com a paróquia, da paróquia com a sociedade. Feito com amor, a gente encontra os espaços, né, privilegiados de diálogo. Então, o Papa Francisco se preocupa e vem se preocupando muito com isso, né? Há uma expectativa muito grande. Agora, no Brasil, nós estamos com um novo documento, o Diretório de Comunicação. Ele já existia, já vinha sendo trabalhado pelas comunidades, mas agora ele foi atualizado. Haja vista essa grande rapidez com que surgem os meios, surgem aí as necessidades, né? Então, o nosso Diretório de Comunicação aqui para o Brasil, ele foi atualizado, já está à disposição do povo de Deus, das lideranças. Também são formas que a igreja vai encontrando para dialogar. As mensagens do Dia Mundial das Comunicações, os diretórios, enfim, são maneiras, né, de mostrar que a igreja está se especializando em algo que está na sua raiz, né, que é a comunicação. E o Brasil, a igreja no Brasil tem feito muito bem o seu papel. Hoje temos as TVs, né? Olha, TV Rede Vida, TV Aparecida, TV Canção Nova, tem a TV Evangelizar, né? Evangelizar, que é do Sul, a TV Nazaré, TV lá Nazaré, no Norte, né? Do Círio de Nazaré, enfim, daquela região. Então, olha... Sem dúvida. O padre, a igreja já se entendeu necessitada destes veículos. E veja, é como acontece numa paróquia, não é verdade? O senhor é um padre experiente, muito dinâmico, o senhor sabe. O senhor visualiza um contexto, o senhor entende que ali cabe uma pastoral, ali cabe um trabalho voluntário, né? O senhor tem feito isso muito bem e tenho certeza já destacou e precisa destacar sempre esse trabalho com os imigrantes. Olha, de repente você tem que oferecer a eles a oportunidade que eles aprendam a língua portuguesa, uma vez que eles estão no nosso país. Então, quer dizer, o senhor percebe uma necessidade pastoral e vai ali trabalhar aquela necessidade com um grupo de voluntários organizados. Então, são respostas que a gente vai dando à sociedade e às necessidades dessa sociedade. Da mesma forma, a igreja se estruturando com os canais de TV, de rádio, jornais, Brasil afora. São necessidades comunicacionais que às vezes a gente não percebe, mas que elas estão ali postas. Às vezes a falta de um espaço para comunicar a boa notícia é que gera a necessidade de se criar um canal, de se criar um veículo exatamente para isso, para comunicar essa boa notícia. Eu penso que agora a evolução de toda esta realidade
Então, como nós dizíamos, a gente tem a Canção Nova, a gente tem a TV Século XXI, a TV Evangelizar, o pessoal lá da Fundação Nazaré, no Norte. Eu penso que hoje nós demos esse passo importante, que é da estruturação desses diversos canais de TV. Acho que num próximo momento nós vamos ter a integração desses canais. Então, cada um com o seu específico, sua programação própria, seus próprios anunciantes, mas de repente uma cadeia de TV num dado horário do dia. Então, digamos, lá às 8 da noite, elas todas vão fechar uma grande rede e vão comunicar um programa único, em um programa único. Imagina o alcance disso, padre. Imagina a audiência de todas essas redes conectadas e ali com uma mensagem única, veiculada em rede nacional, um programa ao vivo, enfim, como for possível fazer. Então a gente já percebe a evolução do que hoje são iniciativas locais, né? Não isoladas, porque a igreja não compete, né? A gente está sempre circulando a mesma informação, o mesmo desejo de evangelizar. Mas local, de forma local, até pela localidade, enfim, onde essas TVs estão. Comunicam, às vezes, de forma mais facilitada com o seu público, embora estão abertas a todo o mundo, né? A internet aí nos leva cada vez mais longe. Mas acho que um próximo passo de evolução é este encontro, né, de todas, numa grande cadeia de rádio e TV, servindo a mensagem do Evangelho. Sim, e olha, você trazendo essa partilha, me faz aqui lembrar, nós organizamos a Pastoral dos Imigrantes e montamos a aula, né, de língua portuguesa para eles. Nós temos alunos no Rio Grande do Sul. Pois. Que chegaram ao Brasil e foram encontrar isso na igreja, né? Então, há aulas online, né? Que tem ajudado. Inclusive, uma das famílias pediram, inclusive, para a gente ver já o custo de vida. Eles vieram com um pouco de recurso, que dá para pagar um aluguel, que gostariam de vir para São José do Rio Preto. Devido a esse acolhimento. Pois bem. Esse acolhimento. Estamos até pesquisando e vendo aí bacana. para eles virem aqui para a cidade. Olha, foi o local onde nós encontramos uma orientação, já fala e pessoas que vieram de países assim, onde são muito oprimidos, tal, e foram encontrando esse amor através da comunicação, né? Sem dúvida. E André, eu acho que também é importante, então, voltar àquele tema dessa estrutura que a diocese tem e como deixar ainda novamente registrado como as pessoas podem entrar. Nós temos aí o site, tudo que a diocese tem, trazer para que existe essa relação de comunicação. Né? Isso é muito importante, Padre Ernesto, e eu agradeço muito esse espaço. Eu tenho certeza que, a partir desse nosso podcast, mais e mais pessoas também vão poder acessar esse conteúdo que é gerado, né? Acho que, por primeiro, o site da nossa diocese é uma porta de entrada muito oportuna para todos os outros veículos, porque ali, a partir de links, a pessoa chega na nossa rádio, ela chega na nossa revista, ela chega nas nossas redes sociais. Então, aqueles que nos acompanham podem também acessar todo esse instrumental a partir do portal em www.bispado.org.br. Então, www.bispado.org.br. E a partir, então, do nosso site, as pessoas alcançam a Rádio Interativa FM, que aqui em São José do Rio Preto e região está na frequência 104,3 FM. Alcançam a nossa revista, que é distribuída nas paróquias da diocese, mas também está de forma digital no nosso portal. E aí as redes sociais. Eu até destaco, padre, completando esse pensamento, hoje, né, nós estamos aqui com o nosso podcast, dia 12 de junho, no dia 17, próximo sábado, nós teremos um encontro com todas as lideranças da PASCOM, aqui de todas as paróquias da diocese, são 71 paróquias, para um momento de formação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e vamos falar também um pouco, algo muito interessante, sobre uma iniciativa que teremos no mês de julho. Nós vamos, a cada uma das foranias, levar a estrutura de comunicação da diocese
para colocar essa estrutura mais próxima das paróquias, mas na realidade onde elas estão. Então, nós vamos visitar as 8 foranias da diocese, reunindo ali as lideranças, as pastorais da comunicação, os agentes que vão começar esse trabalho, exatamente para fortalecer aquela característica que o senhor sublinhava da nossa capilaridade. A gente vai lá dizer para a liderança que às vezes comunica uma comunidade, às vezes uma capela, dizer para ela, olha, a sua comunicação é muito importante nesse processo, continue e nós estamos aqui para te apoiar. Então, esse trabalho é oportuno e no próximo dia 17 de junho nós estaremos com todas as lideranças aí estruturando essa iniciativa. Que bênção, né? Amém. Porque esta é uma necessidade agora a gente entender e ter todos os cuidados aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sem né? dúvida. Então, dia 17 de junho... Às 9 da manhã, nós estaremos reunidos na paróquia de Santa Terezinha, aqui em Rio Preto, com todas as lideranças, preparando esses encontros do mês de julho, em que nós vamos visitar cada uma das foranias e estar mais perto das nossas 71 paróquias e suas lideranças, se Deus quiser. Ótimo. Então, a coordenação aí da PASCOM, o Fábio, a equipe, fiquemos atentos para se fazer presente. Se fazer presente. André, estamos chegando ao final, olha, já aí 50 minutos. Olha, passa tão rápido, passa não é? rápido, né? Amanhã é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares, eu acho que podemos dizer o mais popular. Não tenho dúvida. E a comunicação, ela tem também essa natureza, se tornar popular, acessível, compreensível. Né? É o jeito da gente propor o reino de Deus, como Jesus fez. E a pastoral da comunicação, como a comunicação em si, tem essa natureza, né? Então, que você possa deixar uma mensagem aí para nós, para todos os comunicadores, todos nós somos chamados a comunicar. E quanto melhor a gente comunicar, mais realizados seremos e realizadores também na vida das pessoas. De fato. Bom, por primeiro, Padre Ernesto, reforçar a gratidão por esse espaço que o senhor nos oferece, né? Não só a mim, que tive a oportunidade de conversar aqui com o senhor, mas também a toda a diocese, mostrando essa estrutura de comunicação que ainda precisa evoluir e melhorar, mas que já acontece. Então, a gente tem que louvar a Deus por aquilo que já temos. E nesse contexto da gratidão, eu também reitero os parabéns ao senhor, à comunidade, por esse trabalho, não só do podcast, mas das missas que são transmitidas com tanta qualidade, dos veículos que a própria paróquia vai estabelecendo para também levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqueles que nos acompanham dizer de maneira muito verdadeira, você é importante, você é necessário neste processo de comunicação. Nós estamos vivendo o sínodo dos bispos e uma realidade posta é exatamente essa de alargarmos as tendas, permitir que todas as pessoas possam fazer parte dessa tenda, se sentir abrigadas nessa tenda. E o comunicador tem um papel fundamental nesse processo, de mostrar que aquela pessoa que está afastada é necessária e precisa ser acolhida. E nós só faremos isso também se for a partir da comunicação, se for comunicando com amor. Então, você que nos acompanha, saiba que você é muito importante na sua comunidade paroquial, necessário, e está sendo convocado a seguir caminhando conosco para que possamos levar nosso Senhor Jesus Cristo para perto dos corações que hoje, por uma série de situações, às vezes estão fechados a essa verdade, a todo esse amor que emana de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por cada um de nós. Então, que sigamos muito unidos, comunicando essa linda verdade do amor. Amém. Amém. Muito obrigado, André, pelo carinho de disponibilizar esse tempo, de estar conosco aqui no nosso podcast, Conexão e Fé. E agradecer sempre essa abertura que você nos dá de chegar até o seu coração, até a sua família, até a sua casa. E sempre o convite, ajude a propagar esse canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto, e propagar a boa notícia. Isso é ter uma visão curada de contemplar as coisas boas e comunicar. Deus abençoe a você e a sua família e continuemos juntos na missão de evangelizar.